Meus queridos, a paz de Cristo a todos. Peço que vocês abram a Bíblia em Gênesis 41. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Amém? Diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Até aqui tá bom. Pode assentar, irmãos. Bom, meus queridos, a Bíblia, ela não esconde os erros dos heróis da fé, ela não esconde as nossas fraquezas, ela não esconde as fraquezas dos homens, ela não esconde os dilemas, os pecados, as dores. Nós aqui muitas vezes tentamos esconder, né, as nossas fraquezas. Nós aqui muitas vezes tentamos esconder dos outros aquilo que nos aflige, aquilo que realmente dói dentro de nós. E nós vamos entender um pouquinho na vida de José, de forma rápida. Quero um compromisso aqui com os irmãos, né, de não passar muito de meia hora no máximo, né, para a gente orar e ir para as nossas casas. Mas é importante que a gente entenda, na vida de José, o quanto é danoso isso, a gente tentar esconder os nossos dilemas ao invés de tratar. E o título da mensagem é Deus cura as nossas emoções. E eu creio que se alguém aqui entrou com emoção ferida nessa noite, que Deus pode tratar e começar a curá-lo. Então, irmãos, muitas vezes a gente não quer mostrar a realidade, ou a gente mostra, na verdade, uma realidade que não é verdadeira. Quando a gente cumprimenta as pessoas e pergunta se está tudo bem, geralmente as pessoas falam está tudo bem, mas não necessariamente está bem. E muitas vezes nós também não queremos ouvir outra resposta, porque nós não temos tempo ali também para conversar ou para cuidar daquela vida, né? Mas isso é danoso. Mas vamos lá para a história de José, irmãos. Vocês já conhecem. Tenho certeza que aqui, se não na totalidade, quase 99% conhece a história de José. Mas eu vou relembrar aqui a história de José em alguns pontos, fazer algumas pontuações. José, todos sabem que ele era o filho protegido de Jacó, né? E nós sabemos que isso causou na família, causou muito ciúme, causou muito ódio dos seus irmãos, né? Eles tinham inveja dele. Olha só, irmãos, se vocês puderem deixar a Bíblia aberta em Gênesis, aí nós vamos trabalhar um pouquinho em alguns textos, né? Capítulo 47 de Gênesis, 37, irmãos. 37, nos versículos 3 e 4. Diz assim: ora, Israel, Jacó, Israel é o mesmo, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Vocês imaginam você viver na sua casa e seus irmãos não conseguirem falar com você amigavelmente? Ou seja, era um martírio ali para José, né? E simplesmente pelo fato dele ter nascido da esposa amada de Jacó, de Raquel, ele era o filho mais novo. E Jacó amava mais José justamente por isso, que nasceu em sua velhice e da sua esposa amada, que era Raquel. Ele já tinha tido filhos com Lia e com as concubinas, tanto de Raquel quanto de Lia.
Mas Raquel era estéril, e ali a vida de José já é um milagre, seu próprio nascimento. E o pai, ele o amava tanto e deixava bem claro isso. E os seus irmãos, eles também deixavam claro para José de que o odiavam por conta disso. Então os irmãos, eles acabaram querendo matá-lo, mas de repente jogaram ele num poço. Tá? Não vou contar detalhes, senão a gente não sai daqui hoje, né? Jogaram ele num poço. E aí, de repente, passou um grupo de ismaelitas e eles resolveram vendê-lo para esse grupo de ismaelitas. E José foi parar lá no Egito. Ok? Só que ele foi parar no Egito, com certeza, cheio de traumas. As suas emoções, certamente, estavam muito feridas. Você imagina, Pedro, você ser vendido pela sua irmã, Vitória. Você imagina a dor que ia ser, né? Você imagina? É uma dor muito grande. Ele vem ser vendido pelos 10 irmãos dele, né? Mas a gente vai entender que em tudo Deus tem um propósito, tá? Em tudo Deus tem um propósito, até na dor, ok? Então lá no Egito, irmãos, ele vai parar na casa de Potifar, que era um homem muito poderoso lá, chefe da guarda de Faraó. E lá ele vai crescendo. Potifar gosta dele, vai colocando ele em posições maiores. E a esposa de Potifar o assedia, né? E José, ele cedeu ao assédio dela? Não. José, ele foi fiel a Deus. E o que aconteceu com ele por ser fiel? Deu tudo certo? Foi para onde? Na prisão, né? Então, irmãos, nem sempre as coisas dão certo quando a gente é fiel, né? Nem sempre tudo acontece, né, da forma como nós gostaríamos. Então, às vezes, quando nós somos fiéis, né, às vezes pode acontecer algo de ruim com a gente por ser fiel, tá? Mas Deus deixa bem claro que estava com José. Olha lá no capítulo 39, irmãos. Capítulo 39, 21 a 23. Olha o que aconteceu com José na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. A Bíblia deixa bem clara, meus irmãos, que Deus estava com José. Então, Deus não está comigo só quando tudo vai bem? Não. Deus está com a gente quando tudo também não vai bem, quando tudo vai mal. Aí lá, irmãos, José, ele conheceu o padeiro e o copeiro do rei que foram parar na prisão. E lá ele interpreta os sonhos deles. E o sonho deles aconteceu exatamente como ele falou. E se vocês lembrarem, José, ele era uma pessoa bastante sonhadora, né? Ele já tinha tido sonhos, Deus deu a ele esse dom de interpretação de sonhos. E ele já tinha sonhado lá atrás, né, de que o feixe dele estava no centro, o feixe dos seus irmãos se curvavam diante dele. E quando ele contou isso, você imagina os irmãos, o ódio dos irmãos se intensificou, né? Tá? De vez guardar para ele, né? Mas na verdade, Deus já tinha um propósito em tudo. Então, ele acabou interpretando o sonho do copeiro e do padeiro, e aconteceu exatamente o que ele interpretou. Né? O padeiro acabou sendo morto, o copeiro foi restituído na sua posição anterior. E acabou que o copeiro acabou esquecendo de José, e ainda passaram-se mais 2 anos, né? Até que Faraó também teve um sonho. Irmãos, Deus estava preparando José para uma grande missão. José, ele passou por muita humilhação. E isso durou cerca de 13 anos na vida dele. Porque ele foi parar no Egito com aproximadamente 17 anos. E aos 30 anos, o copeiro disse a Faraó
que tinha uma pessoa que podia interpretar o seu sonho. Quando o faraó sonhou que tinham vacas gordas, depois vacas magras, e as magras engoliam as gordas, que sonho doido, né? E depois as espigas mirradas engoliam as espigas gordas também. E isso aconteceu na sequência porque o cumprimento do sonho estava próximo de acontecer. E Deus deu a José esse dom de interpretar o sonho de Faraó. Agora, Deus, irmãos, Ele estava aperfeiçoando o caráter de José com tudo isso que aconteceu. Na humilhação, na escravidão, na prisão. E quando José interpretou os sonhos de Faraó, ele também disse a Faraó o que ele tinha que fazer. Ele tinha que estocar alimentos durante os 7 anos de fartura. Então as vacas gordas representavam, 7 anos de fartura. E na sequência viriam 7 anos de muita fome. E José aconselhou Faraó para estocar os alimentos, para que não faltasse alimento durante os 7 anos de fome. E aí Faraó coloca ele como governador do Egito. Isso de forma bem resumida, né? Então, de escravo, de preso, ele vira governador do Egito. E aí, irmãos, a gente vai para o texto que a gente leu no início. Gênesis 41. Então, José, ele é colocado numa posição bastante elevada. Ele só estava abaixo de Faraó no Egito. E ele acabou se casando e teve 2 filhos. E o primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, que significa esquecimento. E aí ele fala: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E depois o outro ele coloca o nome de Efraim, que significa prosperidade, né? Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Agora eu queria chamar a atenção de vocês num ponto aqui interessante. Olha só. Ele fala que Deus tinha feito ele esquecer de todo o seu sofrimento e da sua família. Mas, meus irmãos, pensem comigo. Na verdade, essa fala de José refletia o estado da alma dele. Uma alma ferida. Uma alma amargurada. E o fato dele ter colocado o nome de Manassés era um mecanismo de defesa. Simplesmente porque ele estava tentando esconder aquela dor. Ele estava tentando esconder aquela dor. Então ele confundiu esquecimento com cura. Ele estava tentando abafar, esquecer aquela dor. Então aquele mecanismo de defesa significava que ele não queria mexer no passado dolorido e sofrido dele. Então, irmãos, Deus não era o autor do esquecimento de José. Deus não fez ele esquecer. Ele queria esquecer a sua família por tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele queria esquecer tudo aquilo que aconteceu com ele, o seu sofrimento. Então, ele pensou que era melhor considerar o seu passado esquecido do que tratar. Então, o que ele fez? Ele jogou o passado para debaixo do tapete, ao invés de tratar o problema. Ok, irmãos? Estão comigo? Aí o nome de Efraim significa prosperidade, né? Só que prosperidade, irmãos, não cura a alma ferida. Prosperidade não traz cura. Não garante o bem-estar das nossas emoções. Então, não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta a gente tentar esquecer. Eu sei que o confronto ele é dolorido, mas é necessário para que haja cura. Então não adianta abafar, né? Não adianta a gente tentar esquecer, porque o tempo e a distância também não curam. E aí, para evitar o sofrimento, o que a gente faz, geralmente? A gente se distancia das pessoas, daquelas pessoas que nos feriram, daquelas pessoas que nos magoaram. A gente faz isso, a gente tenta se afastar delas.
né? Porque é mais fácil a gente colocar uma pedra sobre o assunto do que resolver o assunto de fato. É ou não é? Porque o confronto ele é dolorido. Só que sem confronto não há cura. E aí a gente se afasta das pessoas para evitar uma nova frustração, não é isso? Então a gente se afasta das pessoas porque a gente entende que ao se afastar dela, a gente vai evitar uma nova frustração num eventual novo deslize daquela pessoa. E aí muitos confundem indiferença com perdão. Eu vou ignorar aquela pessoa. Eu vou ignorar, e muitos confundem isso com perdão. Agora, o fato de eu ignorar, de eu me distanciar, não quer dizer que eu tratei e que eu consegui perdoar. Vamos lá, irmãos. O reencontro de José com os irmãos aconteceu mais de 20 anos depois. Mais de 20 anos, ou seja, aconteceu 7 anos de fome, ou seja, ele estava lá 13 anos. Desde a escravidão até ele se tornar governador, 13 anos. Mais 7 anos de fartura. Estocou alimentos, tudo. 20 anos. E aí começa os 7 anos de fome. Aí, não sei exatamente quanto tempo passou, mas a fome começou a apertar. E aonde é que tinha comida? Só no Egito. Então, aonde os irmãos dele foram buscar comida? No Egito. Meus queridos, Deus proporcionou aquele reencontro para curar as feridas do passado de José. E os irmãos, olha só, irmãos. Gênesis 42, 6 e 7. Olha só o que acontece. José era o governador do Egito. E era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, eles se curvaram diante dele, rosto em terra. Olha o sonho de José se cumprindo. Deus já tinha um propósito em tudo. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Moisés tinha esquecido a dor? Ele tinha esquecido o sofrimento? Voltou tudo à tona. Ele tentou tapar o sol com a peneira, ele tentou pôr debaixo do tapete aquelas emoções feridas, mas voltou tudo à tona. Ou seja, o tempo não curou nada. Mais de 20 anos tinham se passado e nada estava curado. Nada. E aí ele agiu asperamente, coloca os irmãos na prisão, né? E aí depois ele acaba liberando os irmãos para voltarem, mas fica lá Simeão, ficou preso, que era uma garantia de que os irmãos voltariam com Benjamim, porque Benjamim era o irmão mais novo que não tinha ido com eles, né? Porque o pai já tinha sofrido tanto a perda de José, a perda entre aspas de José, né? Ele não permitiu que Benjamim fosse. Só que eles não poderiam voltar ao Egito sem Benjamim. E foi difícil o pai liberar Benjamim, né? Para voltar. Mas, irmão, José, ele percebeu que o seu passado não estava esquecido. Não havia sido curado, né? E ele precisaria lidar com aquilo ao invés de abafar. Ele precisaria jogar aquele lixo para fora, ao invés de tentar esconder, né? E dói muito, irmãos, lidar com sofrimentos, lidar com angústia, lidar com mágoas, lidar com ressentimentos. Isso dói muito no nosso coração, principalmente aquelas questões não resolvidas, né? E a gente fica aprisionado a esses sentimentos, a gente fica aprisionado a essas coisas, e principalmente porque dói mais quando aquelas pessoas que mais deveriam nos amar são aquelas que nos magoam, né? Quando a gente espera mais, a gente convive com as pessoas que estão mais próximas e essas nos magoam, a gente espera mais dessas pessoas, a gente acaba se magoando mais. Mas, só recapitulando aqui, antes da gente continuar, o que não pode curar as nossas emoções feridas? Pelo menos 4 coisas aqui para a gente recapitular. O tempo, né? O tempo não cura emoções passadas, feridas. Então José, depois de mais de 20 anos, ele percebeu que não tinha sido curado. A distância. Por que a distância não cura? Porque o problema está dentro de mim, né? E aí eu levo comigo.
A ferida vai comigo para onde eu for. Então a distância não cura. Não adianta eu tentar fugir, né? Não adianta. A prosperidade, né? Prosperidade também não cura. Não é o suficiente eu ser próspero, eu ser bem-sucedido. Isso não apaga o meu ressentimento. E tentar esquecer, tentar ignorar, isso também não vai curar. Eu preciso ser curado, mas o que eu menos quero é tocar no assunto. E esse aparente esquecimento de José lhe dava a impressão de que estava tudo resolvido, quando na verdade não estava. Bom, irmãos, a gente conhece o resto da história, né? Os irmãos voltam para Canaã, e aí depois de um tempo eles voltam para o Egito, trazendo Benjamim. E aí José solta Simeão, faz a refeição com eles, depois libera eles para voltar, só que José arma uma arapuca, né? Pede para os seus homens colocar uma taça de vinho nas coisas de Benjamim. Isso, irmãos, para ver a reação dos seus irmãos, para ver a reação deles, para ver se eles tratariam Benjamim da forma como eles tratavam ele. Então ele acabou fazendo isso, e quando os homens pegaram lá os irmãos, José ameaçou ficar com Benjamim com ele, liberou os irmãos, né? O Benjamim teoricamente ficaria como escravo. Aí Judá faz uma prece, uma petição que toca no coração de José. Judá ele se coloca, né, e pede para José para que ele fique no lugar de Benjamim. Né, e isso toca no coração de José. E aqui, irmãos, a gente vai falar um pouquinho das atitudes para a cura das nossas emoções. Não são muitas não, irmãos. Basicamente, eu coloquei aqui 3 atitudes para nós sermos curados das nossas emoções. A primeira atitude foi exatamente o que José fez. Capítulo 45. Capítulo 45. A essa altura, no versículo 1 mesmo. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Irmãos, esse choro de José aqui foi tão alto que chegou lá no palácio. Mas não era mais um choro de amargura, porque quando ele os viu pela primeira vez, ele chorava. Ele chorou, mas ele chorou um choro de amargura. Mas agora era um choro de libertação. Então qual que é a primeira atitude, irmãos, para nós sermos curados? É abrir o coração. É contar a verdade. É confessar. Essa é a primeira atitude para nós sermos curados. José tirou sua máscara ali. José, ele admitiu as suas dores. Depois de mais de 20 anos, tentando esconder aquelas dores, tentando colocar debaixo do tapete, agora ele admitiu. Ele admitiu que ele não tinha sido curado nas suas emoções. Então o processo de cura começa quando a gente joga o lixo para fora. Quando a gente admite que a gente precisa realmente de cura. Quando a gente decide abrir o coração. Você tem alguém para desabafar? Você tem alguém para abrir seu coração? As coisas mais profundas da sua alma? A gente falou muito aqui sobre discipulado, sobre compartilhamento. Desde ontem de manhã, aqui no Novamente, quem teve a oportunidade de participar. Tem um poder curador o compartilhamento.
quando a gente tem uma pessoa para quem a gente abrir o coração, para quem a gente falar das nossas feridas, isso tem um poder curador, irmãos. Claro que a gente não vai falar para qualquer um. A gente tem que saber exatamente a pessoa certa para a gente falar. Que seja uma pessoa madura, uma pessoa que consiga aconselhar da forma certa. Que senão isso pode piorar, né? Mas Tiago 5,16 deixa claro, né, irmãos? O poder curador do compartilhamento. Fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Então, José, ele teve que chorar toda a sua dor que estava guardada, expressar os seus sentimentos para que ele pudesse ser curado. E uma das piores coisas que a gente faz, né, com as nossas emoções é tentar enterrar, né, tentar abafar, tentar esconder. Mas a única maneira da gente curar é enfrentando, é confrontando. É realmente não abafar, mas é decidir abrir o coração, é decidir enfrentar. Decidir falar realmente daquilo que aconteceu. Porque se a gente guardar o tempo, a distância, não vai curar, irmãos. Não adianta, não cura. Os sentimentos precisam ser expressos. E sem isso a gente não alcança a cura. Outra coisa é dar nome, né? Dar nome ao problema. Dar nome à dor. José deu nome à dor. No versículo 4 ele falou, olha, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Qual que era a dor dele? Era ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele deixou bem claro que era essa a dor dele. Então é dar nome à dor. Esse nó devia estar aqui, né, na garganta dele por mais de 20 anos. Por isso que o choro dele foi um choro que se ouviu aí até no palácio. Agora, uma outra atitude que é essencial, que é após você desabafar, você falar exatamente qual é a sua dor, é o perdão. José, ele tomou a iniciativa, ele abraçou seus irmãos, ele beijou cada um dos seus irmãos, porque o seu coração já estava livre de toda amargura. Seu coração já não tinha mais aquele sentimento de vingança. Foi um encontro impactante. E ele só fez isso depois que ele percebeu que seus irmãos já estavam diferentes com Benjamim. Ele testou seus irmãos, né? Mas aquilo mexeu com ele. E foi tremendo. E é tremendo o poder que há no perdão, irmãos. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele nos liberta do aprisionamento. Porque o ressentimento, a mágoa, é uma prisão. É uma prisão. E a gente perdoa, não porque a pessoa que nos magoou merece ser perdoada. A pessoa não merece mesmo. A gente perdoa por nós. Por obediência a Deus, porque isso é mandamento do Senhor. Não é uma opção. O perdão é mandamento. Então a gente perdoa por nós e não pela pessoa. Estão entendendo? Para que a gente fique bem com Deus. Para que a gente possa ter novamente um contato íntimo com o Senhor. Porque o perdão também nos afasta de Deus. Nos afasta do Criador. Então a gente perdoa por nós. Para que a gente possa ficar bem com Deus. E o perdão é curador, meus irmãos. Então o perdão é zerar a quilometragem. E não ficar depois cobrando a pessoa, relembrando a pessoa daquilo que ela fez, né? Porque isso não é perdão. Não é ficar jogando na cara. Isso não é perdão. Né? Agora é importante a gente entender também que se pessoas nos feriram, Deus vai usar pessoas para nos curar. Então se pessoas nos feriram, Deus vai usar pessoas para nos curar. Por isso a importância do compartilhamento, a importância de abrir o coração, a importância do discipulado, que a gente tem falado tanto aqui. E aí a gente vê, irmãos, na sequência do texto, os sinais da cura.
Quais foram os sinais da cura? Olha só, versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem. José falando para os seus irmãos, olha só. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Olha só, irmãos. Só uma alma curada pode falar isso. Só uma alma curada, só uma emoção realmente que já não tem mais sentimento de vingança, que já perdoou, é que pode falar esse tipo de coisa. Olha na sequência aqui, versículos 7 e 8. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Irmão, José, ele reconheceu o propósito de Deus. Ele reconheceu o propósito de Deus em tudo aquilo que aconteceu com ele. Na dor, no sofrimento. E isso é um sinal de uma alma curada. Ele teve ciência do propósito de Deus naquela dor. Porque ele confiava em Deus, ele nunca questionou a soberania de Deus. José já estava com a sua alma limpa, sem ressentimentos, sem mágoa, sem amargura. E ele já tinha uma nova visão dos seus irmãos. Irmãos, fiquem tranquilos, não se recriminem mais. Fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque com certeza os irmãos também tinham um sentimento de culpa, não tinham? Não é possível que eles não tinham um sentimento de culpa, né? Tanto é que eles tratavam Benjamim diferente já, né? E Judá quis ficar no lugar do Benjamim. Com certeza eles carregaram também por mais de 20 anos esse sentimento de culpa. Então a cura não foi só de José. A cura foi dos irmãos também. Só que para haver cura precisava haver o quê? O confronto. Não é o confronto de colocar o dedo na cara, de brigar, não. O confronto de expor a ferida, de expor a situação, de não guardar. E José, a partir do perdão, ele tem uma nova visão, já a visão de Deus. Não mais uma visão carnal, humana. Já tinha um novo sentimento em relação aos seus irmãos. Já não era mais sentimento de vingança, agora era amor. Porque ele enxergou o propósito de Deus em tudo aquilo. E outra coisa importante, irmãos, é que Deus jamais desperdiça a sua dor. Deus jamais desperdiça a sua dor. Ele pode usar, eu já falei isso para algumas pessoas, né? E Deus pode usar a sua dor como um cajado ministerial. Para você ajudar outras pessoas que passaram pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Então Deus nunca vai desperdiçar a sua dor. Mas vai usar para curar outras pessoas. Vai usar para curar outras pessoas que passaram ou passam pela mesma dificuldade que a sua. Porque, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus tirou do mal o bem. Do mal que fizeram contra José, Deus tirou o bem. Para salvar muitas vidas. Deus usou tudo aquilo para salvar a humanidade. José foi usado para salvar a humanidade. Não foi pouca coisa não. Né? Para salvar a humanidade, porque senão todos morreriam de fome. Então Deus tira o mal do bem, o mal que fizeram contra mim, o mal que fizeram contra você, Deus pode torná-lo em bem. Para te curar e para você também ser usado para curar outras pessoas. Amém? E Deus restaura a família também. Aquele sentimento, né, aquele orgulho deu lugar a quebrantamento. E para concluir, meus irmãos, é tremenda essa história. E alguns acham, infelizmente, que precisam dar a impressão de que está tudo bem. Que está tudo bem, que sempre está bem, que não tem problemas, que não tem lutas, que não tem dificuldade, mesmo quando não está nada bem. Principalmente nós, líderes, né? Líderes, pastores, né? Pastores não tem problema nunca. Né? Líderes, por quê? Porque um problema, se você tiver uma fraqueza, um problema é sinal de fraqueza para muitas pessoas.
Ou é medo de... As pessoas às vezes têm medo de serem julgadas. Tem medo da reputação. O que vão pensar de mim? Não é? Então, às vezes eu preciso dar a impressão que está tudo bem. Com isso, irmãos, isso é danoso. Isso é danoso para mim, como indivíduo, e é danoso para nós, como igreja. Porque a gente acaba não cumprindo o mandamento da mutualidade cristã. O mandamento de levar as cargas uns dos outros, porque a gente não sabe os problemas uns dos outros. Então a gente acaba não cumprindo esse mandamento de levar as cargas uns dos outros. De sermos bênçãos na vida uns dos outros. Então a gente vive a nossa individualidade, a gente vive no nosso mundinho. E a proposta é que a gente mude esse cenário. Essa mensagem, não sei se vocês estão percebendo, mas na verdade ela está linkada com tudo que foi falado aqui ontem e hoje de manhã. Com relação a nova mente. A gente precisa de uma mente renovada pelo Espírito Santo. Para que a gente possa realmente ter essa atitude de abrir as nossas vidas, de perdoar, de não ficar guardando ressentimentos. Porque pode ter gente aqui que esteja guardando ressentimentos por meses, por anos. Eu guardei ressentimento por uma pessoa por mais de 6 meses. E isso foi os piores 6 meses da minha vida. Porque é como se você estivesse levando alguém com você, porque você está aprisionando. E você está preso, e você não liberta aquela pessoa. Isso é terrível. A partir do momento que você perdoa, a partir do momento que eu perdoei, minha vida mudou totalmente. Minha vida foi outra. E o meu testemunho é que no dia que eu perdoei, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Porque eu perdoei de coração, porque eu já tinha dito que tinha perdoado, mas não tinha perdoado não. Mas o dia que eu liberei perdão de coração, Deus falou, está o Espírito Santo para te ajudar a viver aquilo que eu tenho para você. Então, irmãos, a partir de hoje, vamos ter uma nova mente. Vamos mudar esse cenário. A gente precisa, para a gente ser curado das nossas emoções não só que a gente guarda ainda, mas emoções que virão. Às vezes você ainda vai sofrer uma desilusão, uma frustração, mas lembre dessa mensagem. Tenha uma atitude de abrir o coração, de confrontar e resolver a questão. Perdoar. É difícil porque às vezes a gente é muito orgulhoso, né? Então, irmãos, não hesite, se você tem alguma emoção ferida, não hesite em buscar ajuda. Não guarde mais para você. Não ponha mais debaixo do tapete. Se lance diante de Deus. Coloque tudo para fora, aquilo que está te aprisionando. Porque às vezes isso está bloqueando a tua vida espiritual, está te oprimindo. Está atrapalhando a sua vida, né? É importante que a gente entenda, também enfatizando aqui a questão dos pequenos grupos, né? No pequeno grupo a gente tem a oportunidade de ser acolhido e de ter essas emoções tratadas. Porque aqui, irmãos, eu não conheço a todos aqui, eu conheço alguns, mas eu não conheço todos vocês. Então eu não conheço o que se passa aí no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, se estão feridas, se não estão. Mas lá, um pequeno grupo, é a oportunidade de você compartilhar. Para um discipulador, é a oportunidade de você compartilhar e de você ser tratado para ser curado. Amém, queridos?